Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar da redação de 2018 da Santa Casa. 2018 para quem ia entrar em 2019 no primeiro semestre, beleza? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ler a frase-tema, entender o que a frase-tema queria e ler a coletânea para ver como a gente pode ler essa coletânea extraindo elementos, extraindo interpretações, fazer uma leitura estratégica para chegar na prova e ler rápido, fazer um projeto de texto eficiente, entender o que de fato a banca pede do candidato. Vamos lá? Em 2018, no final de 2018, a Santa Casa perguntou para os candidatos: reconhecimento facial, 2 pontos. Entre o combate à criminalidade e o controle da população. Já em 2018, então, a VUNESP vinha com essa palavrinha entre para provocar as nossas mentes. Quando eles perguntam entre, eles querem que o candidato pense, que o candidato faça uma reflexão para além do a favor ou contra, que ele entenda as nuances daquilo que está no meio do problema, né? Então você tem o combate à criminalidade e você tem o controle da população. Entre essas duas coisas, é bem isso mesmo. Entre essas duas coisas tem um monte de treta, um monte de problema. Né? Não que ele queira que você resolva, mas que você faça uma reflexão, tá? E aí, o que é essa reflexão? É uma reflexão crítica, é uma reflexão que percebe que a sociedade não é claro, escuro, sim e não, bem e mal, né? Não é uma sociedade maniqueísta, é uma sociedade que tem elementos que convivem entre si, que no caso desse tema, você tem um conflito de possibilidades, um conflito de oportunidades, né? Porque olha que interessante, você usar o reconhecimento facial para combater a criminalidade, você fala, pô, da hora, que avanço tecnológico, que possibilidades, que oportunidades isso pode trazer para nossa sociedade. Aí ele vem e fala controle da população. Você fala, controle? Como assim, né? E a gente não vai para a prova desavisado. A gente sabe que é um problema social que vai vir para a gente. Então, se eu tenho o lado do combate, eu tenho o lado do controle. Eu sei que ele está me perguntando de duas coisas muito opostas, mas que eu vou ter que perceber qual é o elemento do entre, do miolo, dessa convivência de forças, tá? Não é sempre assim que a coisa acontece, tá? De 2019, final de 2019 para começo de 2020, eles perguntam legado da escravidão entre o racismo, né, e a democracia racial. Dado que democracia racial não existe, você tem uma coisa que existe contra uma ilusão que nos foi proposta. E as duas ideias existem na sociedade. Só que uma é um fato e a outra é uma tentativa de engambelar, né, uma ladainha para dizer pra gente que, não, olha, a gente é um país sem racismo, todos somos alegres e saltitantes. Então você tem que olhar para essas duas coisas e ver o que tem aí para você analisar, tá? Então, ali é lógico que você vai ter que decidir pelo lado dos direitos básicos, pelo lado da diversidade, pelo lado da igualdade, né? Aqui lógico que a gente pode decidir pelo lado do não, é legal, vamos ao combate da criminalidade. E tomar cuidado para que não exista o controle da população. Como a gente também pode falar assim, olha, legal a ideia, mas precisa ser aprimorado, porque enquanto a gente ficar tentando combater a criminalidade e isso resultar em controle da população, é melhor que essa tecnologia não seja usada. Então você consegue ponderar com mais facilidade, né, sem precisar falar assim, olha, é só isso aqui ou só aquilo ali. Como, né, no caso do racismo, não tem como você defender democracia racial, aí você defende que o racismo existe, que é ele que precisa ser combatido e que a democracia racial é um negócio que só atrapalha, só nos deixa ainda mais racistas. Percebe a diferença, né? Então, os dois são o entre, os dois estão falando, pense com liberdade, pense com autonomia, não fique na coisa maniqueísta, mas um tem uma tendência explícita por conta de direitos básicos, e o outro tem aqui essa pergunta que está provocando a gente a entender como é que esses dois lados convivem na sociedade, tá? Então, uma coisa dessas nuances aqui do entre é que tem também essa convivência de
Eu falar uma convivência de extremos, mas não necessariamente. Pode ser uma convivência de ideias, ou de propostas, ou de soluções, ou de problemas, ou de um que é um problema, outro é uma solução, e que estão lá, estão na nossa sociedade. A gente precisa entender qual é o jeito mais razoável de olhar para esse problema. Tudo bem? Vamos para o texto 1. A tecnologia de reconhecimento facial tem inúmeras comodidades e promessas de segurança. Opa, então eu já estou entendendo que se é uma promessa de segurança, é um combate à criminalidade, como a frase tema tinha apontado. Mas, paralelamente, a expansão de toda uma indústria de segurança que gira em torno dela, nos transforma em uma sociedade de pessoas controladas. 3 linhas e a coletânea já tá falando dos elementos da frase tema. Isso é muito significativo, tá mostrando pra gente, oi, candidato, olha pra frase tema e olha as relações entre os textos de apoio e a frase tema, tá? Outra coisa, por que eu grifei as coisas que eu grifei? Comodidade, né? É confortável. Promessa, né? Você tem ali, olha, que mundo maravilhoso a tecnologia pode nos oferecer, né? E a indústria da segurança. A ideia de indústria, né, nos dá um pouco a ideia de produção em massa. E uma indústria da segurança suscita também a ideia de demanda. Se eu tenho uma demanda industrial por segurança, é porque eu tenho muita insegurança, eu tenho muita violência. E quando a gente vai analisar, de fato, a violência não é essa coisa que os jornais sensacionalistas, e não só os sensacionalistas, fazem a gente pensar, tá? Então, a indústria da segurança também provoca a indústria da violência, no sentido de vender a violência pra gente, para que a gente fique com medo de tudo e queira comprar segurança, tá? Então, a palavra que eu falei, comprar. Se eu vou comprar, alguém vai lucrar. E aí, se eu posso comprar, eu tenho segurança. Se você não pode comprar, você não tem. Então, eu tenho também uma desigualdade, tá? Então, olha só. As palavras que eu grifei, elas lembram coisas importantes para mim que vão me ajudar a decidir, né? Vamos voltar para a frase tema, entre o combate à criminalidade e o controle da população. É um combate à criminalidade legítimo ou não? É um combate à criminalidade que está me fazendo gastar? Que tipo de controle é o que eu tô oferecendo em troca dessa sensação de segurança, tá? Então eu já vou fazendo perguntas. Eu não preciso responder todas, mas fazer perguntas, atenção, ajuda a nossa cabeça a entender que é nesse modo de análise crítica que ela tem que entrar. Então se propõe aí para a coletânea, para os textos motivadores, fazendo perguntas e depois o seu projeto de texto vai vir respondendo. Vamos voltar. Derivada da inteligência artificial, a tecnologia de reconhecimento facial, né? A gente não tinha grifado ela aqui, mas ela reaparece aqui na sequência. Deu seus primeiros passos na década de 60 do século XX. Todavia, o rosto difere da impressão digital. Quando vamos renovar nosso documento de identidade, concordamos em ceder nossa digital às autoridades. Ceder. Eu entrego alguma coisa que é minha. Mas nosso rosto pode ser captado por qualquer um, sem nosso consentimento, por meio de qualquer câmera na rua, em qualquer lugar. Olha essa repetição da palavra qualquer. É porque quem escreveu o texto não sabe sinônimo? Não, né? Ele tá falando, olha, uma coisa é ceder às autoridades a minha impressão digital. E aí, quando que você vai ter a sua impressão digital coletada de novo? Se você for fichado. Agora, a todo momento, as nossas faces estão sendo captadas por qualquer câmera, em qualquer lugar. E aí, se é uma câmera de segurança, a gente usa a desculpa de que é pela segurança. Mas será que é? Né? É a pergunta que fica. Lembra, a gente não precisa responder tudo. Por enquanto, a gente vai fazendo perguntas. Vamos avançar, ver o que o texto está propondo pra gente. Uma coisa importante para tentar acelerar um pouco o processo de entendimento do texto é vir aqui, para fonte do texto, tá? Às vezes ele dá alguma informação que ou ajuda a interpretar ou acelera o processo. Vamos ver. O reconhecimento facial abre caminho para o pesadelo de George Orwell. Dito e feito, né? Pesadelo é uma palavra negativa, então a gente já entende
a opinião do texto sobre o controle a partir do reconhecimento facial. E de qual controle ele está falando? Do controle muito próximo das nossas vidas, né? Muito íntimo, que é o do Orwell e do 1984, que tem as teletelas e tudo mais. Então, uma coisa que a gente já pode fazer para referenciar esse tema é usar o 1984 como um repertório externo. Nos Estados Unidos, por exemplo, um relatório feito pelo Law Center on Privacy and Technology, muito bilíngue, o Centro sobre Privacidade e Tecnologia da Faculdade de Direito da Universidade de Georgetown, estima que 117 milhões de cidadãos já estejam nos bancos de dados que a polícia pode usar. Olha só, são 117 milhões de cidadãos que estão nos bancos de dados e a polícia pode usar. Essas pessoas não concordaram em ir lá e colocar digital. Esses dados estão espalhados por aí e a polícia tem acesso. A esse respeito, o diretor executivo do centro, Álvaro Bedoya, considera que a tecnologia só deve ser usada para crimes graves, não de forma ilimitada. Na Rússia, ela é usada para identificar manifestantes. Imagina no Brasil, lei antiterrorismo. E aí você fala assim, olha lá, o manifestante comunista. E pega ele numa câmera de segurança da farmácia da esquina e prende o cara, né? Então, isso é delicado. Isso é o tal do controle da população. Nos Estados Unidos também, caminhamos para uma sociedade do controle, aquela do Foucault. Pode-se identificar qualquer um, a qualquer momento, por qualquer motivo. Vocês estão percebendo a repetição da palavra qualquer, né? Qualquer um, a qualquer momento, por qualquer motivo. E aí o incriminar vai ficando muito desorientado, muito desordenado. E a nossa liberdade vai ficando muito apertada, tá? Então, é uma redação que tem a ver com, vou fazer de outra cor aqui, com liberdade. O que é interessante de se pensar, porque olha lá, de novo, né? Vamos olhar as palavras. Reconhecimento facial. Entre o combate à criminalidade. Se eu tenho um problema de criminalidade, eu tenho uma questão de segurança, beleza? E a questão da liberdade, ela vem encaixada aqui, não é? Porque se eu tenho muita liberdade, o Estado não precisa cuidar de mim, eu sou autossuficiente, eu fico sem segurança. Porque o Estado fala, não, você não precisa de mim, então eu não vou te dar segurança pública, eu não vou te dar abrigo, eu não vou, se você precisar, eu não vou te dar saúde pública, eu não vou te dar educação, você é livre, faz o que você quiser, né? Então é aquele acordo, aquele contrato social que o Estado tira da gente um pouco a liberdade e a gente consensualmente, a gente cede essa liberdade em prol das nossas garantias básicas, de alguns direitos básicos de segurança, por exemplo, tá? Então o combate à criminalidade é uma garantia de segurança, ao mesmo tempo que é uma cessão, uma entrega de liberdade, tá? E aí essa cessão, essa entrega, esse abrir mão da liberdade em excesso pode causar controle, percebe? Então as coisas estão imbricadas ali, tem uma intersecção, como a gente tinha falado naquele entre, tá? Vamos voltar para coletânea. Coletânea. A tecnologia de reconhecimento facial também é usada em ações de policiamento preventivo. Porém, o problema é onde vai parar nosso rosto. Onde vai parar, né? Aquela ideia do eita, e agora? Isso porque esse tipo de uso de inteligência artificial permite seguir alguém através das câmeras de segurança existentes em espaços públicos e analisar seus movimentos, sua linguagem corporal. Então, é um negócio muito próximo da nossa vida, né? Do nosso dia a dia. A questão é que há uma total falta de transparência. Quais pessoas estão sendo gravadas? Quais são os dados que estão sendo levados e para quem? O que estão fazendo com a nossa movimentação por aí pela cidade, né? Diz Kelly Gates, professora da Universidade da Califórnia. A polícia, assim como o exército, faz experimentos, mas não sabemos como essas imagens são usadas. Não sabemos como essas imagens são usadas. Se elas estão, por exemplo, sendo vendidas a empresas privadas. Além disso, os cientistas dizem que é uma tecnologia com a qual se cometem muitos erros. Então, você tem
um policiamento preventivo, mas ele comete muitos erros. Será que está monitorando e criando padrões e fazendo levantamentos que estão de fato prevenindo crimes, garantindo a nossa segurança, ou estão só levianamente fazendo um controle dos nossos dias, dos nossos corpos, dos nossos gestos, tá? Não há uma ciência que respalde e mesmo assim ela continua sendo utilizada. Por quê, né? Entra a história da empresa privada. É parecido com o Facebook vender dados sensíveis para as empresas venderem coisas pra gente, né? E a gente ser analisado o tempo todo sem transparência. Isso já era um problema só das câmeras antes da gente analisar especificamente dados sensíveis, tá? Então aqui é a mesma questão, tá? Que é perguntada a partir de elementos de segurança e liberdade diferentes, tá? Uma pessoa pode receber a visita inoportuna de policiais porque o algoritmo falhou e ela foi identificada erroneamente. E aí que tá, receber uma visita de policial até que é um negócio leve. E se for um enquadro, né? E se for uma coisa um pouco mais ostensiva, né? Então a coisa vai ficando delicada. Texto 2. Vamos já ler a fonte, né? Vamos já ver de onde vem. Essa pessoa aqui que a gente não sabe quem é, Simon Danier. Na China, reconhecimento facial é arma na campanha por vigilância total. Para muitos chineses, a câmera de reconhecimento facial, a qual permitem que entrem no edifício em que residem, é simplesmente uma conveniência. É bom, é útil, é eficiente. Igual a gente tem nas portarias eletrônicas hoje em dia, né? A câmera já pega o nosso rosto, o portão já abre, né? Você não precisa de um porteiro, você não precisa colocar sua digital, você não precisa de uma tag, você só entra, né? Mas, para a polícia da China, as câmeras que substituem os velhos cartões de entrada dos moradores servem a um propósito muito diferente. A intenção é conectar as câmeras de segurança que já vigiam as ruas, shopping centers e polos de transporte públicos às câmeras privadas dos edifícios residenciais e de escritórios, e integrar tudo isso em uma imensa plataforma nacional de segurança com dados compartilhados. Então, não é só o nosso reconhecimento facial que está aí na rua, vai integrar tudo, né? Conectar as câmeras que já vigiam os espaços públicos às câmeras privadas. O sistema usará reconhecimento facial para analisar e compreender os dados de vídeos obtidos e também para rastrear suspeitos, identificar comportamentos e mesmo para prever crimes. Como é que você vai prever um crime, né? Isso me lembra aquele filme do Tom Cruise que chama Minority Report, que trigêmeos, acho, ou gêmeos, não lembro, eram seres humanos, mas sobrenaturais, assim, que eram capazes de, por telepatia, prever o futuro, prever crimes. E eles erram, né? Por mais que eles sejam incríveis e sobrenaturais, eles erram. E aí é que entra a cilada toda. É um filme de ficção científica que está prevendo essa coisa da inteligência artificial, né? É muito delicado você tentar prever crimes, e é o extremo da situação, né? Então, a gente tem o entre, né? Entre a segurança e o controle. Um controle extremo, para prever o crime, como no filme, vai prender o criminoso antes dele atacar. Né, o que não configura um crime, o que é surreal, o que chega perto lá do 1984 do Orwell, né? É uma distopia. Mas a gente precisa tomar cuidado porque a gente fica achando que a ficção científica está exagerando, ela é ficção, mas o controle dos corpos é bastante presente no que a gente vê hoje na venda de dados sensíveis que organizam os algoritmos, né? Que os algoritmos nos dizem o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente deveria comprar, o que a gente não deveria. Então, não é exatamente a prevenção de crimes e prender pessoas inocentes, mas é forçar o nosso comportamento para um consumo, por exemplo, de uma coisa que não necessariamente a gente consumiria não fosse aquela inteligência artificial. A gente teria mais liberdade. Vamos avançar. No entanto, esse país não está sozinho em experimentar essas novas tecnologias. Nos Estados Unidos, o FBI usa reconhecimento facial para comparar as imagens de cenas de crimes a um banco de dados nacional de fotos de criminosos.
Então, ó, eles usam o reconhecimento facial da cena do crime que já aconteceu a um banco de dados de fotos de pessoas que já são fichadas. A polícia de Chicago identificou e um tribunal condenou um ladrão com base em análise conduzida por um sistema de reconhecimento facial. Não significa que foi assim, né? Identificou num dia, condenou no outro. Houve um processo, mas a inteligência artificial ajudou no processo. Parece um elemento positivo e razoável. A Huawei, empresa de telecomunicações chinesa, diz que sua tecnologia está ajudando o Quênia a reduzir a incidência de crimes em áreas urbanas. Parece interessante. Por isso que é o entre. Se você não usa de maneira extrema, que vai retirar completamente ou retirar muito profundamente a liberdade da população, não é um controle de corpos tão triste assim, né? Tão exagerado. Ao mesmo tempo, essa ideia de simultaneidade é importante para temas com entre. Ao mesmo tempo que quando é um controle de corpos exagerado, a gente precisa repensar se é nesse extremo que a gente quer chegar, tá? E é por isso que ele faz esse pedido de reflexão. Quem é ele, né? A frase tema, né? A instituição que faz a prova, a banca. Eles querem que a gente faça essa reflexão ponderando as várias faces, as várias possibilidades de uso daquilo que está em questão no tema, tá? Vamos ao texto 3. No Brasil, não quero ficar na frente. No Brasil, ao passar por aeroportos, ônibus e metrô, lojas, hotéis e até na hora de tirar o título de eleitor, seu rosto é reconhecido. Aeroporto, alfândega, ônibus e metrô é transporte, hotel, hora de tirar o título. Alguns parecem mais triviais, outros parecem não. Faz muito sentido ter um reconhecimento facial ali. O mais novo adepto do recurso foi o SPC Brasil, que passou a oferecer a lojas um jeito de confirmar a identidade de clientes a partir do rosto deles. Confirmar a identidade de clientes. O objetivo é reduzir a possibilidade de fraude, garantir que a loja conceda crédito ao consumidor e não a um golpista, usando a identidade dele e evitar que o cliente tenha o cartão usado por alguém tentando se passar por ele. Parece interessante, parece um combate à criminalidade. Também pode ser um controle. Quem garante que isso está realmente sendo usado para esse fim? Quem garante que isso não é para segregar as pessoas? Além de aeroportos e lojas, os ônibus também fazem uso do reconhecimento facial. Os moradores de Porto Alegre, São Paulo também, convivem com essa tecnologia desde o fim de 2017, quando os consórcios de transporte urbano instalaram câmeras próximas ao leitor dos cartões usados. Então, você vai lá passar o cartão e a câmera está próxima, né? Ela pega o seu rosto na hora que você passa o cartão. Para quê? A ideia é evitar que pessoas mal intencionadas usem bilhetes de pessoas com acesso especial e aí você não paga a passagem e está fraudando um direito que é do outro, né? Tá mal utilizando um recurso que é para pessoas específicas, como idosos e estudantes. Bom, o que esse texto 3 nos ofereceu? Alguns dados, algumas opções que podem parecer razoáveis e que podem parecer extremas. Uma coisa importante sobre os temas é que a gente não precisa ter uma opinião formada e completa ao final da leitura. A gente precisa ter a decisão de um projeto de texto, né? Então, a gente precisa tomar a decisão de qual caminho opinativo, de qual argumentação a gente vai seguir. Se depois da prova a gente falar assim, nossa, acho que não era bem isso que eu achava, acho que eu penso diferente, acho que eu fui muito radical na minha defesa, acho que eu não acredito nisso, tá tudo bem, tá? Ninguém tá cobrando de você a sua verdade mais íntima, a sua maior subjetividade em relação ao tema apresentado. Assim que você decida um caminho para argumentar em relação ao tema, tudo bem? Nesse caso aqui, o que eu faria? Eu pegaria, deixa eu ver se eu tô na frente aqui. Estou levemente na frente. Pronto. Eu pegaria essa ideia de reconhecimento facial como uma faca de dois gumes e falaria isso desde o início, desde a minha introdução. Falaria, olha, é uma questão ambígua que precisa de cuidados para que não existam abusos como
um controle populacional que tire a liberdade, que tire a intimidade das pessoas, que venda dados importantes, dados sensíveis, dados comportamentais para empresas privadas lucrarem em cima da gente, né? E que haja, sem que haja transparência, que é o que um dos textos fala. Então, eu já colocaria isso dentro da minha introdução. E também colocaria que, como qualquer tecnologia, né, toda vez que uma tecnologia é introduzida na nossa sociedade, ela gera alterações. Por exemplo, eu quando comecei a usar esse troço aqui, né, o tablet, parei de usar meus cadernos, parei de escrever a caneta e tal, escrever de lápis, né? Isso tem me dado problemas de memória, de atenção para os meus olhos. Então, é uma tecnologia que é muito útil para fazer esse nosso rolê, mas ela dá problema em outras coisas. Então, eu passei a usar caderno, papel, caneta de novo para fazer outras coisas, para fazer outras atividades que não sejam atividades como essa. Então, o que eu tenho? Uma faca de 2 gumes aqui no caso dessa tecnologia, né? Eu tenho a tecnologia útil para trabalhar e a tecnologia que me machuca em outros aspectos. A mesma coisa, esse tema aqui pra gente. A gente tem uma tecnologia que nos ajuda a combater a criminalidade, mas que nos atrapalha quando nos controla em excesso. Então, esse seria o pano de fundo do meu projeto de texto, né? E a minha introdução viria colocando essa dualidade que a tecnologia proporciona. E que a população, né, o Estado, precisa caminhar com bom senso para que a gente entregue um pouco da nossa liberdade em função da segurança, mas sem ter um controle abusivo, né, da nossa intimidade. Beleza, gente? Esse entre, então, ele fica aí na ideia de ambiguidade e na ideia, se de um lado eu tenho que cuidar, sim, da nossa segurança, isso é útil, isso vai ser eficiente, ao mesmo tempo, não pode deixar o excesso virar um excesso de controle sobre os corpos e virar uma distopia, tá? Então, não é que eu estou em cima do muro. Eu quero, a minha opinião final a tecnologia é boa e ela deve ser usada com controle. É como, posso fazer essa metáfora no meu texto, é como um remédio. Ele é bom na dose certa. Na dose excessiva, ele pode ser um veneno, né? Então, a gente pode caminhar nessa linha e ficar na intersecção, aproveitando o melhor de um dos mundos, que é a segurança, sem cair nos problemas do excesso, que é o controle da população. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, que essa leitura tenha feito sentido. E se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E se tiverem também algum pedido, alguma questão específica sobre as redações, sobre a construção do projeto de texto, sobre a redação da VUNESP da Santa Casa, da VUNESP que é Santa Casa, do Enem, a gente pode ir conversando, é só deixar aqui nos comentários. Até a próxima aula!